Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Poder sentar, amados, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus, querido, pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Marcos, sua família. É um prazer estar aqui. Como disse a missionária Ana Paula, ela fez o convite, a gente disse, não, vamos sim, em nome de Jesus. Até porque eu considero essa família como minha família também. Tá bom, irmã? Ali o irmão Claudenir, que dispensa comentários, pastor Marcos, é um amigo, e é um amigo mesmo. Tá? Eu tenho um grande carinho e admiração, não só por ele, mas toda a sua família, em nome de Jesus. A dona Luzia, o Marcos Melo, que está ali também presente, que Deus abençoe, e toda a igreja amada, em nome de Jesus. O irmão Marcos Melo já tirou as palavras da minha boca, traga ali um abraço também do nosso pastor, da nossa igreja, e nós somos uma só família. Não é isso, queridos? Amados, terceiro dia de campanha, a Bíblia diz no livro de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observa que nesse texto, nessa pequena passagem, onde o próprio Jesus ele vai dar duas vertentes. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ninguém consegue cansar a alma, mas se cansa o corpo. E ele vai falar também de opressão. Ninguém consegue oprimir o corpo, mas oprime a alma. Então Jesus diz para você nessa noite, venha até Ele, você que está com o corpo cansado e a alma oprimida. Amém? É por isso que você saiu da sua casa, amado, e veio adorar a Deus. Veio exaltar o seu nome. Não apenas porque você necessita de algo do Senhor. É muito bom a gente observar que quando nós viemos no culto como esse, a gente não pode vir somente porque precisa do favor de Deus, mas porque nós temos que ser altamente agradecidos simplesmente pelo fôlego de vida que Ele nos mantém vivo todos os dias. E você está aqui, amado, justamente por isso. Não é porque você veio simplesmente pedir uma bênção para que Deus abra portas de emprego, te dê casa, carro, fortunas que seja. Você veio aqui porque você é um adorador. Amém? E diante, amado, esta campanha, me veio ao coração um texto que está no livro de Salmos. Salmos 73. Salmo 73, amados, é um salmo conhecido de muitos irmãos, que é o Salmo de Asaf. E esse salmista, ele não é um simples salmista. Quando a gente fala dos salmos, a gente atribui salmos de Davi. Mas o livro de Salmos, ele tem os cânticos de salmo, melhor dizendo. Ele tem Davi como um dos maiores salmistas, mas ele também tem Salomão, ele também tem Asaf e os filhos de Asaf. Asaf, ele escreveu 12 salmos, do 73 ao 83 e os 50. Ele não era um simples salmista, ele não era um cantor, porque existe o cantor, amado. O cantor, ele canta bem, mas existe o adorador. Asaf, ele era um adorador por excelência. Eu não vou me ater muito à história de antes de Asaf nascer, porque é muito comprida. Mas a nação de Israel vivia numa decadência gigantesca. O Espírito de Deus já não falava como falava outrora. Os filhos de Eli estavam profanando, estavam pecando dentro do próprio templo. E o seu pai não conseguia reter os seus filhos. Para a gente encurtar a conversa, a Bíblia diz que os filisteus levam a arca da aliança embora de Israel. A presença de Deus fixa
Porque a Bíblia diz que um dia Moisés pediu para ver Deus, e ele diz: Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Mas Deus permitiu que ele o visse pelas costas. Então a presença de Deus naqueles dias era a arca. E a arca é levada para a terra dos filisteus, aonde ela permaneceu por um curto período. E depois ela é levada para uma cidade de fronteira, esquecida. Samuel vem. Depois o povo quer um rei. Vem Saul. E aí começa o erro de Israel. Mais grosseiro, porque quando Saul vem, ele não faz questão de trazer a arca de volta à presença de Deus. Ele não faz questão de buscar aquilo que Israel perdeu. E às vezes, amado, a gente perde algo da parte de Deus, e a gente não vai atrás daquilo que nós perdemos. Eu já vou ler o texto, somente para que você entenda. Saul não faz questão. 40 anos se passa, e a arca está lá numa cidade de fronteira. E de repente Davi, ele não é levantado somente para ser um guerreiro. Ele é levantado para trazer um grande avivamento para Israel. Porque Davi decide em seu coração trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém, para o território de Israel. E nasce o salmista Asaf, um levita da tribo de Levi. Por que a tribo de Levi, amado? A história é comprida. Quando Moisés está lá em cima do monte, os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que o seu irmão Arão levanta um bezerro e o povo adora. Todos aqueles homens pecaram, menos a tribo de Levi. E essa tribo, ela recebeu uma promessa de Deus, que eles iriam tomar de conta do altar de Deus, do altar do Senhor. Somente a tribo de Levi. O nome Asaf significa aquele que Deus se apoderou dele. Porque a história diz, amado, que quando Davi traz a arca, a mesma unção, o mesmo poder que Davi estava sentindo quando ele rasgou as suas vestes, quando ele tirou o seu manto de rei e dançou na presença de Deus, foi a mesma unção que foi derramado nesta criança, neste jovem. Então, depois daquilo ali, Davi coloca esse jovem para ser o orquestrante, para ser o ministrante dos hinários que ia ser cantado no território de Israel, em Jerusalém. Mas como todo homem, toda mulher de Deus, ele também sofre retaliação. E às vezes nós pensamos, amado, que só porque estamos aqui, estamos no culto, nós não sofremos retaliação. Nós não temos um sentimento de inveja. Nós não temos um sentimento que muitos aí fora têm. Nós podemos ter esse tipo de sentimento. E o salmista, ele vai relatar isso aqui em sua história. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Salmo 73, versículo 1. Prometo ser breve em nome de Jesus. Olha o que ele vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Somente até aí, por enquanto, amado. Observa bem
que está no coração de um homem de Deus, um adorador por excelência, um sentimento de inveja. Porque naqueles dias um levita, ele vivia da promessa de Deus. E talvez, amado, na sua cabeça, a promessa de Deus não seja autossuficiente. É por isso que de vez em quando a gente murmura. E quando a gente murmura, a gente está dizendo para Deus que Deus não é autossuficiente em nossa vida. Aí é preciso eu ir lá na história de Jó e aprender um pouco com Jó, pastor. Aonde Jó ele vai passar, os irmãos conhecem a história, perder seus 10 filhos, sua fortuna, a sua mulher mandar ele morrer. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. E ele diz: falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus. E por que não podemos receber isso que Deus está mandando ou permitindo? Aí Jó ele vai dizer no capítulo 42, uma palavra que fala comigo quase todos os dias. Ele fala: Senhor, com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Para Jó, Deus era a importância necessária. Para Jó, seus filhos, sua esposa, seus bens materiais eram sim algo que ele necessitava, mas o ponto-chave de Jó era Deus. Aí quando a gente vai lá para a história de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu menino, o filho da promessa agora sendo sacrificado, quando Deus diz para ele: olha, eu quero o teu filho. Eu sempre costumo falar na igreja que se Deus tivesse pedido a fortuna de Abraão, ele tinha andado rindo, porque foi Deus que deu. Deus poderia pedir de volta, mas ele pediu algo que ele esperou 25 anos. E eu tenho certeza, a Bíblia não vai relatar que ele falou algo, mas eu tenho certeza que no coração de Abraão ele diz: por quê? Aí a Bíblia diz que quando o moço chega no meio do monte, ele diz: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha e o cutelo, mas aonde está o sacrifício? Aí Abraão vai dizer algo, amado, que eu quero que você leve para casa: Deus proverá. Tem hora, amado, na sua vida que você olha para a esquerda, olha para a direita, e você não sabe para onde você vai, mas eu quero te dizer que Deus proverá. Quando Abraão chega lá em cima, que ele vai matar a criança, que ele vai entregar a Deus aquilo que ele pediu, o seu filho, o seu único filho, aquele que ele amava. A Bíblia diz que uma voz disse: agora não faça mal ao garoto, porque agora eu sei que você me ama. Você sabe, amado, vir num culto como esse é tarefa fácil. Ofertar, amado, talvez seja tarefa fácil, porque quantas vezes você vai ofertar daquilo que está sobrando no seu bolso? Mas eu quero ver você ofertar daquilo que você ainda não tem. Eu quero ver você ofertar daquilo que não está sobrando, como Ana fez, como Abraão fez, como a viúva fez. É muito fácil entrar na igreja como essa e dizer: eu te adoro, mas quando a geladeira está vazia, quando as portas de emprego são fechadas, quando você olha para a esquerda e para a direita e você diz: não tem ninguém do meu lado. Quando teu marido diz não, quando tua esposa diz não, quando teus filhos diz não, quando os teus amigos te abandonam, quando a igreja te abandona, quando tudo e todos te abandonam, eu quero ver você levantar a mão para o céu e dizer:
Senhor, eu ainda te adoro. Eu ainda te amo. Davi certa vez foi abandonado pelos seus amigos, porque a Bíblia diz que Saul desejava matar. E ele, em seus dias, em uma caverna, ele diz assim: ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor jamais me abandonará. Aí o salmista Asaf, para a gente entrar na mensagem agora, amado, um salmista do quilate desse homem. Quem está falando não é um homem qualquer, é um homem que, quando regia os seus cânticos, a glória de Deus se movimentava no templo, porque ele esteve nos dias de Davi, e muito provavelmente nos primeiros meses ou até anos do reinado de Salomão. Porque como Davi não pôde levantar o templo, Salomão levanta o templo. E no dia da inauguração, pasme você, quem estava lá para reger? Quem estava lá para cantar? Quem estava lá para tomar conta do culto? Asaf. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande naquele dia, que quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Ao redor do templo, dentro do templo, a glória de Deus foi notória para todo olho. Quem está falando esse salmo é este homem. Quando abria sua boca para louvar, a glória de Deus descia. E ele diz, é óbvio que quando ele vai escrever esse salmo, ele já está falando de um testemunho. Ele não está dizendo o que está acontecendo agora, ele já passou. E ele vai dizer: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos. E ele vai dizer: porque o ímpio não tem dor nem na sua morte. É como se Asaf abrisse a porta da sua casa, uma casa simples, porque um levita naquela época vivia de doação. Ele abrisse a porta da sua casa, uma casa simples, e quando ele visse o vizinho abrindo a porta da casa dele, ele saía com um carro importado, e Asaf ainda pelejando para pagar a parcela do seu. Estou trazendo para os nossos dias, estou trazendo a história de Asaf para nossos dias. Ele vai sentir inveja dos ímpios. O ímpio não tinha dor nem na morte. Ele vai dizer, vou adiantar um pouco, ele vai adoecer. Ele vai dizer: olha, será que valeu a pena eu guardar o meu coração? Valeu a pena eu estar andando fielmente, com retidão a Deus? Porque eu estou reto até hoje e vivo comendo migalhas. Eu não tenho carro, eu não tenho casa. Era isso que estava no coração de Asaf. Ele disse: olha, quando eu imaginava isso, eu sentia picada dos meus rins. Está no texto, depois você lê em casa. Eu era como um animal embrutecido. Asaf estava de uma certa forma que ele estava ficando doente. Ele estava sentindo picada no seu corpo, nos seus rins. Ele estava falando com as pessoas, quando ele ia no culto, ele chegava bruto, ignorante. Chegava mais tarde talvez, para que não tivesse ninguém ao seu redor, porque ele estava insuportável. Ele diz: eu era como um animal embrutecido. Mas o versículo 17, voltando um pouco do que eu acabei de falar, ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário do Senhor.
Você sabe o que é entrar no santuário de Deus, amado? Você sabe o que é entrar no santuário de Deus? É entrar na presença de Deus. Asaf volta para a presença de Deus. Aonde ele estava saindo, querendo escorregar, agora ele volta. E eu fico imaginando, por que que o homem é dessa forma? Observa que, eu costumo falar na igreja, pastor, que Deus fez a melhor casa, a maior casa e melhor casa que um homem e uma mulher podia desejar, que é o Jardim do Éden. Tudo que nós queremos hoje, tinha no Jardim do Éden. Tudo. Todo tipo de comida, água potável. Os animais não nos mordiam. As serpentes não tinham veneno. Tudo era belo e perfeito. E ainda tinha a cereja do bolo, a visitação de Jesus todo finalzinho da tarde. A visitação do próprio Deus no finalzinho da tarde, para conversar com o homem, dialogar com o homem, saber o que o homem fez naquele dia, saber como foi o seu dia, mulher, como foi o seu dia, homem. E eles sentavam e conversavam. Estou parafraseando. Eles sentavam e conversavam, porque o homem ainda não tinha maldade. Mas o homem é cruel. O homem é maldoso. O ser humano é maldoso. Nós temos essa essência, amado. A essência do pecado, ela é maldosa. Desconfiamos de tudo e de todos. Não podemos escorregar que nós não prestamos mais. Nós não somos mais nada. Aí um dia o homem peca. E o Senhor é obrigado a expulsar ele do jardim da sua casa. Mas você pensa que Deus abandonou? Deus não abandonou. Porque por mais, amado, que você erre todos os dias, por mais que você peque, o Senhor ainda deseja a sua alma, ainda quer você no dia. E Deus vem protocolando. Aí Deus levanta homens e mulheres, pregadores, profetas. O homem vem para perto de Deus, e de repente ele se afasta de novo de Deus, e nasce outro profeta, e o homem vem para a presença de Deus, e o homem sai da presença de Deus, e esse profeta morre, mas vem outro profeta, e ele vem para a presença de Deus, e ele morre novamente, e o homem sai da presença de Deus. Assim era a nação de Israel. Até que Deus se cala durante um bom período. E eu fico imaginando por que que o homem é dessa forma. Por que que Deus fez promessa para a família do sacerdote Eli, dizendo que perpetuamente, o que é perpetuamente, amado, é para sempre. Eles iriam estar naquele posto aonde Deus tinha colocado a sua família. Os filhos do sacerdote iam nascer, os seus netos, seus bisnetos, ia permanecer no mesmo posto do sacerdotismo. Mas aqueles homens saíram da presença de Deus, rejeitaram a Deus. Nós somos assim, amado. De tempo em tempo é necessário a gente rever a nossa vida, porque a gente sai da presença de Deus muito facilmente. E quando você vem no culto como esse, muitos dos corações dos irmãos vem no intuito de receber algo da parte de Deus, e isso não é errado. O errado, amado, é quando você só pensa em você.
Aí eu te pergunto, quando Deus te der, quem será você? Hoje você oferta, mas amanhã, quando Deus te der, será que você vai permanecer com a mesma fé? Ou agora o seu Deus não é mais o Deus que você conheceu, o Deus que te deu emprego, o Deus que te levantou, o Deus que te deu família, o Deus que te deu casa, o Deus que te deu um nome. Mas quando você atingir um patamar, como foi o reinado de Salomão, quando Salomão pega o trono, ele se perde. Pouco tempo ele ficou, mas ele se perdeu, diz a Bíblia. E às vezes a gente diz, eu não vou me perder, irmão. É necessário que a gente vigie 24 horas, querido. Porque eu quero te lembrar que Salomão era filho de Davi. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quem era Salomão? O homem que Deus lhe apareceu por 2 vezes e lhe fez promessa e lhe deu sabedoria. E Salomão se perdeu. Não adianta, amado, você querer que Deus quebre as correntes da sua casa. Não adianta você vir neste culto de Senhor, quebra as correntes. Mas você não tem firmeza do que está dentro do seu coração. Asaf está passando por um período de tribulação espiritual. Porque material ele já não tinha, mas ele já estava acostumado. Porque era normal, amado, cumprir o seu propósito e depois de uma certa idade ele se aposentar. E pasme você, querido, este homem só sabia fazer uma coisa: adorar. Ele só sabia adorar, amado. E agora ele está velho, dizendo essas palavras. E ele diz, até que eu entrei no santuário do Senhor. E eu quero ler o texto para a gente já ir entrando no final. A partir do versículo 23, amado. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Observa bem, amado, esse texto do versículo 23. No versículo 2, ele vai dizer que os seus pés quase que escorregaram. No versículo 23, ele vai dizer, todavia, eu estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela mão direita. Eu vou te dizer o que é isso. Ele diz que quase escorregou. Você sabe por que ele não escorregou, amado? Porque pela mão direita o Senhor lhe segurava. Você sabe por que você não cai, querido? Sabe por que você não cai? Sabe por que você não blasfema? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que hoje talvez o seu dia foi um dia cheio, um dia que você quase escorregou, porém você estava segurado pela mão do Senhor Jesus. É isso que ele está traduzindo no versículo 23. E o versículo 24 ele vai ser mais profundo. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Asaf está dizendo, olha, Senhor, até aqui o Senhor tem me guiado, até aqui o Senhor tem me sustentado, mas daqui a pouco o Senhor vai me encontrar em glória. O Senhor vai cuidar de mim, não só nessa vida, mas na glória.
Nós não precisamos esperar nada desse mundo, querido, porque esse mundo não tem nada a nos oferecer. Não estou dizendo que você tem que parar a sua vida, não é isso. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que ir avante. Mas estou dizendo que este mundo, você não pertence a ele. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Então tudo que este mundo tem e nós adquirimos vai ficar. Como diz o próprio Salomão no livro de Eclesiastes: vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Tudo que nós adquirimos, nós não vamos levar. A única coisa que nós vamos levar para um caixão, amado, é uma muda de roupa. Porque todos os seus bens vai ficar. Tudo que nós deixamos de ir no culto para conquistar vai ficar. Tudo que nós dissemos assim: eu não vou ofertar hoje porque vai me faltar, isso também vai ficar. É tudo vaidade, querido. Tudo vaidade. Repito, querido, não estou dizendo para você não conquistar. Conquiste. Se tiver uma casa, compre 2. Se tiver 2, compre 3. Faça o possível para deixar algo para os seus filhos, para deixar algo para a sua família. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Faça o possível, mas não prenda o seu coração naquilo que o mundo te oferece, porque o que o mundo te oferece é passageiro, mas o que Deus tem para você é eterno, é para sempre, que é uma vida de glória, aonde nunca mais você derramará uma lágrima, nunca mais você vai chorar, nunca mais alguém vai falar mal de você, nunca mais alguém vai constranger você, nunca mais a sua alma vai ser amargurada, nunca mais seu corpo vai sofrer, nem a sua alma vai sofrer a decadência espiritual. Versículo 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Olha as palavras desse homem. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A quem você tem no céu além de Deus? E a quem você deseja tanto aqui nessa terra além do próprio Deus? Sabe o que Deus quer dizer isso? O que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero te dizer que no original o Senhor vai ser mais reto em suas palavras. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque não é o que vai te faltar, é se Deus te faltar, amado. O que você perdeu, Deus pode te dar, mas se Deus faltar na sua vida, você vai perder a glória. Você compra um carro, amanhã você quer outro. Você compra uma casa, amanhã você quer outra, porque você nunca estará satisfeito com o que Deus te deu. Mas este homem, este salmista, ele não tinha nada, mas estava satisfeito com a presença do Espírito Santo. A presença de Deus para ele era tudo. Podia faltar comida, podia faltar a carne, podia faltar tudo, amado.
Às vezes, amado, nós agimos como se nós fôssemos escravos do Egito. O Egito até tem carne, amado, é verdade. A Babilônia até tem uma mesa com um banquete muito grande, é verdade. Eles podem oferecer algo que talvez a gente não consiga adquirir. Mas a Bíblia vai dizer no próprio Salmo de Asaf 73, que o caminho do ímpio é escorregadio. Ou seja, ele pode adquirir, ele pode ter sucesso, ele pode ter fama, ele pode ter tudo, mas no final vai escorregar. Porque ele não pôs os seus pés sobre a rocha. E é o que ele diz: eu pus os meus pés sobre a rocha. É o que a Bíblia diz. Me perdoe, amado, passei do horário. Versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Versículo 27: pois eis que os que se alongam de ti, ou que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatado se desviam de ti. Versículo 28 para a gente encerrar. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Não esqueça, amado, porque você está aqui. Deus vai desatar as correntes da sua vida hoje. Mas não é para você ficar calado. É para você anunciar aquilo que Deus propôs no seu coração. Eu queria orar com você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Me perdoe, pastor, me perdoe, irmã Ana Paula, pelo horário. Eu quero apenas orar com você para devolver a quem é de direito, amado. Amém. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, amado, e você orasse a Deus. Mas não é aquela oração vergonhosa, querido, aonde você vai pedir a Deus aquilo que você mesmo pode conquistar, aquilo que não precisa da intervenção de Deus. Você está aqui por algo que você precisa da intervenção dele. Então é algo grande. Se é algo grande, ora grande, pede grande, anuncia o Senhor grande. Aonde você está é grande. Você vai dizer: Senhor, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a partir de hoje será abençoado. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor ali estará, porque eu sou a presença do Senhor nesta terra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12: aqueles que o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer, se você aceitou Jesus, você é filho dele. E como filho dele, você tem direito à herança, você tem direito às promessas, você tem direito à intervenção do Pai, você tem direito àquilo que o Pai vai te dar, porque você é filho. Você é filho de Deus, amado. Muitos homens e mulheres saíram da presença de Deus e não voltaram. Muitos homens e mulheres saíram da presença de Deus e se perderam. Mas eu quero te dizer que se porventura você se perdeu, hoje é noite de voltar. Hoje é noite das cadeias ser quebrada. Hoje é noite das correntes ser quebrada. E você voltar para a sua presença. Volta para a presença de Deus. Volta para a presença do Pai.
Entra no santuário dele nesta noite, porque o Senhor te espera. O Senhor deseja você nesta noite. O Senhor quer a tua alma nesta noite. O Senhor você quer de volta nesta noite. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu só sei que o teu coração é do Senhor. Eu só sei que nessa noite o seu coração não vai sair daqui vazio, porque ainda esta noite o milagre vai acontecer na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei se é preocupação com os filhos, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com a vida financeira, com a vida espiritual. Mas entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo fará. E Ele tudo fará na sua vida. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos, meu Deus, pelas maravilhas aqui alcançadas. Graças te damos, meu Deus, por este povo, por esta igreja, meu Deus, que está aqui essa noite. Igreja esta, meu Deus, lavada e remida, aonde, meu Deus, no dia que o Senhor chamar, cada homem, cada mulher, cada nome que está aqui será chamado pela tua própria boca. E o Senhor, meu Deus, estará esperando a tua igreja. O Senhor, meu Deus, estará esperando a tua noiva, porque o Senhor nos fez promessa. Ainda que o homem se perca, ainda que a nação esteja longe de ti, será derramado um avivamento sobre a tua casa, sobre o teu povo. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos que a tua glória permaneça nesta casa, que a tua glória permaneça neste lugar, e que o Senhor abençoe o pastor desta igreja, todos os membros, obreiros, missionária. Abençoa a todos que estão aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, escreve o nosso nome no livro da vida. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Poder sentar, queridos, em nome do Senhor. Amém. Devolvo para a irmã Ana Paula. Muito obrigado, irmã Ana Paula, pelo convite. Que Deus continue abençoando grandemente, não só você, mas toda a sua família. E a minha família tem um carinho muito especial pela sua, em nome de Jesus. E Deus continue falando aqui no corpo desta igreja. Amém. Glória a Deus.